porque aparece um escravo da casa da Sancha, que é a casa do Escobar também, chegando dizendo que o senhor Escobar estava nadando e que estava morrendo. O que aconteceu? O Escobar nadava bastante, ele acabou se aventurando mais profundo, não conseguiu voltar e as canoas que iam buscar ele só conseguiram recolher o cadáver dele, ele acabou morrendo. No enterro dele, a Sancha estava inconsolável, tava todo mundo chorando. Só que a Sancha, ela tentava. A Capitu tava tentando ser forte pela Sancha. Ela tava segurando as barras por causa da amiga dela, mas todo mundo tava muito mal. Tinha vários amigos dele lá, vários conhecidos, vários familiares. O Bentinho, ele tinha feito um discurso pro funeral. Curtinho, mas em homenagem ao morto. Não, quando chegou a hora da encomendação da partida, ele levou o discurso com ele. E a Sancha quis se despedir do marido. E muitos homens estavam chorando, muitas mulheres estavam chorando. Só que Capitu começou a ter umas lágrimas, tipo, estranhas. Ela não chorava soluçando, ela só saía lágrima. Ela tava tão fixa, mas tão fixa no cadáver. Tipo, tão chocada. E aí fala dos olhos de ressaca de novo. Mas dessa vez era como se ela quisesse ser tragada. E não como se ela tragasse as pessoas. Aí teve a hora do discurso. Ele botou a mão no bolso, leu o papel. Só que o que acontece? As memórias do menino, as saudades confessadas, louvores às pessoas, méritos, tudo que ele tava dizendo, ele tava dizendo mal, porque tudo que ele conseguia pensar era no jeito que a Capitu tava olhando pro Escobar morto. Ele meio que... É que ele faz uma comparação com o primo, tá? Que o que acontece? Esse cara aí, ele tem que beijar a mão do general lá, porque, na mitologia, isso aí. Tem que beijar a mão do general lá que matou o filho dele. E aí o primo chora no beijar a mão do cara porque o cara matou o filho dele. E aí era assim que o Bentinho se sentia. Ele tava fazendo um discurso homenageando um morto que ele acha agora que tava sendo amante da mulher dele. Ele rasgou o discurso depois que ele saiu. Tipo, os Dias queria guardar porque era o discurso, mas não, ele rasgou tudo, botou fora. Não deixou um jornalista que queria imprimir, não deixou levar. E ele foi resolver a pé. As mulheres foram de carro pra casa, ele resolveu ir a pé. Porque ele queria pensar. E agora ele tinha certeza, entendeu? Ele tentava se recompor. Só que várias coisas começaram a vir na cabeça dele agora. Coisas que ele não tinha pensado antes. Cento e 27 é o barbeiro, que ele tá passando perto de casa e tem um barbeiro que tá tocando violão. E ele para pra olhar o barbeiro tocar. E aí o barbeiro perde o cliente porque ele não tá parando de tocar. Enquanto o Bentinho olha e o Bentinho fica olhando ele tocar. E aí acha que esse cara é um verdadeiro artista. Não é muito importante por causa da história, mas tá aqui. O Bentinho chega, a Capituna tá em casa, ele pergunta se a Capituna vai fazer companhia pra Sancha em casa. Ela diz que a Sancha avisou, ela ofereceu, mas a Sancha disse que tem muita gente em casa, não tá bom pra botar mais gente. Ofereceram pra Sancha dormir na casa deles, enquanto os familiares de Escobar estão lá. E ela recusou também. A Capitu foi embora pra ver se o menininho tava dormindo. Quando ela voltou, ela foi ver o Ezequiel, quando ela voltou ela tava chorando. Porque aí ela disse que foi porque ela começou a pensar na Capituzinha, filha do Escobar. Que não é mais teu pai pra olhar ela dormindo. Quando ele foi pro gabinete dele, ele começou a olhar tudo que tinha do Escobar, porque eles viviam trocando presentes, tipo, eles trocavam lembranças quando voltavam de coisas em datas festivas, quando voltavam de viagem, tudo. Eles traziam uma lembrança por outra, ele começou a juntar tudo que tinha do Escobar. Ele não queria guardar nada. E o testamento, o inventário, tudo acabou muito depressa. E a Sancha foi morar no Paraná com os parentes dela, foi embora. A partir do 129, fica uma... É meio capítulo, assim, pra Sancha. Dizendo que se a Sancha, por favor, estiver lendo esse livro, pra abandonar o resto, que não é pra ela ver o resto. Porque aí, a partir daí, ele começa já a ter suspeitas mais sérias de que o Escobar tava dormindo com a Capitu.
A Capitu viu que o Bentinho tava muito calado, muito aborrecido. Ela achava que era porque o Escobar tinha morrido. Ela começou a propor viagens, Europa, Minas, Petrópolis. Remédio pra depressão, que na época não era depressão, era remédio pra melancólico. Bailes, lugar pra ir, pra se distrair. Ele recusava tudo. Ele disse que era porque os negócios estavam indo mal, na verdade. E aí ela ficou tipo, tá, e o que tem? Se continuar indo mal, a gente vende as joias, vende alguma coisa, a gente vai ter dinheiro, não vai passar fome. Tipo, ele percebeu que ela respondeu isso com uma ternura muito grande, tocou ele, mas ao mesmo tempo ele recusou e ficou tipo, ah, não quero mais. O que acontece? Aquele diz que é o anterior ao anterior, que esse capítulo deveria ter vindo antes do anterior, só que ele não quis numerar as páginas. Teoricamente ele tá escrevendo com a máquina de escrever, e ele não quis renumerar todas as páginas seguintes, então ele colocou esse capítulo depois, que fala do Ezequiel, que o Ezequiel estava crescendo, que ele tinha os olhos do Escobar. O Bentinho percebeu que ele tinha os olhos do Escobar, só que não parecia esquisito pra isso, parecia que ele tava só imitando de novo o jeito de olhar da pessoa. E aí ele levou o menino pra passear e eles percebeu que, tipo, às vezes os olhos dele saíam os da Capitu também, então não tinha problema. 132 é o deboche colorido. O que acontece? Com o tempo, não era só os olhos, todas as feições dele, a cara, o corpo, a pessoa, tudo acabou se transformando no Escobar, como se fosse um rascunho se transformando no desenho final. Como se Ezequiel estivesse transformando na pessoa do Escobar. Aí pro Bentinho era como se o Escobar estivesse voltando dos mortos. Porque logo o Escobar tava jantando com ele, tava morando com ele, tava pedindo a benção antes de sair, tava dando boa noite antes de dormir. E era o Escobar do seminário, tipo. Não, antes do seminário, uma versão mais nova do Escobar. Só que como se fosse ele. Quando a Capitu e o Bentinho não estavam por perto, ele pensava em matar os dois. Já começou com isso. Só que quando eles voltavam na casa, quando ele voltava pra casa e via as pessoas que esperavam ele, ele ficava desarmado e acabava adiando o castigo e nunca fazia. O que acontecia com ele e a Capitu? Eles começaram a se afastar, mas não é muito perceptível agora. Até ele mesmo diz isso. E o que aconteceu? Ele decidiu que estava na hora de levar o colégio. Levar o Escobar pro colégio, tipo, pro internato. Porque aí seria mais fácil tirar eles de vista. E daí o Ezequiel. Desculpa, o Escobar não, Ezequiel. O Ezequiel resolveu ir pro. Que ele queria que o pai dele levasse ele. Ele era pequenininho ainda, ele berrava ainda. Eu quero que o papai me leve. E aí o pai dele levou ele. E aí ele perguntou quando é que ele voltar. E aí o pai dele disse, não, tu vai ficar lá, tu vai voltar no fim de semana. Mas eu vou te visitar. E ele ficava tipo, não vai não. Aí ele, vou. Aí ele fez a mesma coisa que a Capitu fazia quando era criança, de ficar jogando até a pessoa jurar que vai. E ele jurou que ia. Só que o que acontece? Ele levou, largou o guri lá e toda vez o guri voltava aos sábados, o Bentinho ou ia trabalhar ou ia numa ópera, ele nunca tava em casa que não queria ver o guri. 133 ele teve uma ideia, quer dizer, capítulo 133, uma ideia, e ele disse que vai explicar a ideia no próximo capítulo. Ele decidiu que ele queria se matar.